Olá, estamos iniciando mais um episódio do IFCast e nesse episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o curso de Física de Arapiraca, né? E para isso nós convidamos alguns professores lá do curso e ex-professores do curso, né? Então aqui na bancada estamos com o professor Emerson, né? Muito obrigado, Emerson, por ter vindo. Aliás, Emerson, diga-se de passagem, né? Veio de Arapiraca especialmente para a gravação desse podcast, então eu agradeço. O professor Samuel, né, que é o atual coordenador do curso de Arapiraca, e o Emerson é o vice. Samuel já é da casa aqui, que dá aula aqui no mestrado, né? E o professor Pedro, que já não é mais professor de Arapiraca, mas fez parte da fundação do curso, né? Foi o primeiro coordenador. Então, tenho certeza que tem muitas histórias interessantes para contar aqui, né, Pedro? Então, agradeço aí ao aceite de vocês e vamos começar a conversa com o nosso coordenador, o professor Samuel Albuquerque. E aí, professor Samuel? Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Samuel Albuquerque, né? Sou professor do Campus Arapiraca, no curso de Física do Campus Arapiraca, desde a sua criação, né, em 2007. Nós ingressamos, né, eu e o professor Pedro, né, na época foi o coordenador e eu o vice, tá certo? Tinham mais alguns professores ou só vocês dois? No começo só eu e o professor Pedro. Né? Isso em 2007? 2007. 2006, né? 2006, 2006. E o curso efetivamente começa a funcionar em 2007, né? Aquela parte inicial era um projeto, né, vamos dizer, original, com troncos e etc. Então, o curso inicia em 2007. Né? Bom, dentro do curso, né, como foi bem falado, eu sou o atual coordenador. Né? A gente criou lá, como um espelho aqui da física, um LFTC, junto com o Laboratório de Ótica do professor Pedro. LFTC é o quê? Laboratório de Física Teórica e Computacional. Né? A gente, durante esses anos, a gente tem formado alguns alunos, não é um laboratório grande, mas a gente formou alguns alunos, né, nessa linha, né, da Física e Estatística, né, trazendo vários desses discentes aqui para o Departamento de Física e para outras pós-graduações que existem aí no Brasil. Tá? Criamos também, a gente tem hoje no campus, né, uma oficina mecânica, né, com equipamentos básicos de mecânica clássica, né, e também de construção de kits experimentais, utilizando a impressora 3D. A gente tem feito trabalhos interessantes, inclusive em parceria com o meu vice-coordenador, o professor Emerson, certo? No curso nós tínhamos vários laboratórios, né? Acho que o professor Emerson vai poder falar um pouco melhor sobre isso, né? Laboratórios inclusive de pesquisa. Nós temos um de sistemas complexos e de simulação computacional. Isso. Houve uma fusão disso. Tem um laboratório de ultrassom, né? 2 de ótica, não é isso? Isso, 2 de ótica. 2 de ótica. E basicamente a nossa estrutura, né, do curso é essa, é um curso de licenciatura, mas além das atividades, né, voltadas para a licenciatura, né, o ensino em si, nós temos também, né, atividades de pesquisa pura, né, e tem formado bons, né, físicos e professores de física até os dias atuais. Beleza, professor. Eu não sabia essas coisas todas, não, e aqui do lado, né? Muito bem. Professor Emerson, diga aí, professor. Bom, primeiramente, você tem a dizer? Boa tarde e obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Bom, meu nome é Emerson de Lima, sou professor do campus Arapiraca, do curso de Física. Minha jornada em Arapiraca começou em 2008, com o concurso. Então, eu realizei o concurso em 2008. Acho que o segundo deve ser o segundo concurso, né? Foi o segundo concurso, foi o segundo concurso. Depois do de Pedro, de Samuel... Foi, isso. Foi o segundo concurso em 2008, final de 2008, novembro. Entraram quantos contigo lá, tu lembra? Eram 2 vagas para a área experimental, né? Porque lá foi dividido. O primeiro concurso eram 4 vagas, aí foi dividido 2 vagas para a teoria, né? Como o professor Samuel falou agora da parte teórica, que era o desejo de ter tanto a parte teórica como a parte experimental. E aí foram 2 vagas para a área de física experimental, voltada para a ótica.
Aí nesse concurso passou eu e o André, né? O professor André, que é do Instituto, também, e o professor Willis, o professor passou no mesmo concurso, o Willis. Só que de imediato, né, entrou eu e o André, né? Porque eram 2 vagas, então eu e o André, de imediato. A gente tomou posse em abril de 2009. Né? Teve todos os trâmites de processo de chamada, etc. Então, abril de 2009 a gente foi convocado para vir aqui no Campus São Simões, trazer todos os exames e tomar posse, né? E aí a gente entrou no curso em abril de 2009. E desde lá vem atuando em diversas áreas, né? A gente começou lá com o professor Pedro no laboratório de ótica, na antiga que a gente chamava de Casa Velha, né? Casa Velha. Que juntava a parte teórica com a parte experimental. E o professor Pedro já vinha, né, fazendo pesquisas na área de ótica, de holografia. E aí ele já tinha um certo... alguns equipamentos, né? A mesa ótica. E aí a gente começou a trabalhar com ele. E aí a gente começou a ir para uma linha de pesquisa que era... teoricamente, né, mais fácil para a gente, porque até então a gente não tinha aprovado nenhum projeto. Aí a gente começou com a área de biospeckle, né? Que é de espalhamento de luz, interferência, sistema biológico. A gente começou a trabalhar nessa área. E aí, como o professor Samuel, hoje, né? Hoje a gente tem o curso, hoje, ele tem vários laboratórios, vamos dizer assim. A gente tem, para o futuro, né? Está sendo entregue agora 3 laboratórios de física de ensino, né? Então a gente montou um laboratório daquele projeto. Você participou do projeto de 2012, participou daquele projeto dos blocos das licenciaturas? Você chegou a participar? Não, ele já não estava. Você não estava mais lá, né? Você participou da ideia, né? No comecinho, da ideia, exatamente, da ideia. Pronto. Então a gente, na época do Pedro mesmo, quando eu estava na frente da coordenação, a gente participou de um projeto de construção de um bloco de laboratórios para os cursos de licenciaturas. E aí ele está sendo entregue, acredito que até final de maio ele está sendo entregue, está pronto, só está a parte só para finalizar, a parte para entrega. Então lá a gente tem 3 laboratórios, a gente botou um laboratório de Física 1, Física 2 e Física 3. E aí a gente tem um outro laboratório de ensino, né, que é onde a gente está atualmente hoje, que a gente chama de Casa Velha, que é o laboratório de ensino, onde a gente faz todas as atividades de ensino experimentais, né? E aí nisso a gente conseguiu, junto com o curso mesmo, a gente conseguiu comprar, eu acho que foi em 2020, né, Samuel? Logo após a pandemia, né? Isso. A gente conseguiu comprar uma impressora 3D grande, e é onde a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, como o Samuel sempre mostra aí para vocês, kits para ensino. E aí depois vamos dizer assim, eu adquiri outra impressora 3D, o professor Henrique adquiriu outra, então a gente está com 3 impressoras 3D e começou agora, porque o professor Wilmo... o professor Wilmo também ótimo. Pronto. E aí a gente vem montando os kits para táteis, né? Para pessoas com deficiências visuais. E aí a gente está com essa área também, que é um laboratório que a gente criou lá, que é o laboratório de inclusão. Bastante coisa, cara. Vocês estão fazendo ela virar. Aproveitando essa fala da estrutura, né? A gente participou do primeiro projeto do CT Infra, né? Sim. Né? Isso. Da sede dos laboratórios de pesquisa, né? Que é o NSEX, né? O Núcleo de Ciências Exatas, né? Onde estão sediados esses laboratórios de pesquisa pura, né? Não é laboratório de ensino de física, mas laboratório de pesquisa ótica, sistemas complexos e etc. Entendi. E isso foi, né, aproveitando aqui, né, sempre quando a gente tem essa oportunidade, a gente agradece, aproveitando o professor Pedro. O professor Pedro foi o principal responsável pela criação desses laboratórios, né? Ele participou desse projeto e hoje vamos dizer assim, um mini complexo, né? Porque você tem tanto laboratórios da educação física, da computação matemática, física, química. Isso. E o professor Pedro, juntamente com a professora da Química, que professora Silvia, participaram desse primeiro projeto. O Mário Osano também, da né? ciência da computação. Pronto. E aí, então, a gente tem esses laboratórios de pesquisa, como o professor Samuel falou, né? Tem um laboratório de acústica, que o professor Henrique e o professor Neto Leão são os coordenadores, né? Trabalham lá. Tem um laboratório que era o antigo laboratório de geografia, que era o laboratório do professor Pedro, onde o professor André trabalhou. Né, que hoje a gente chama de laboratório de biospeckle, né, a gente trabalha lá, e o laboratório de materiais, né, que é onde a gente tem algumas coisas lá, alguns equipamentos para trabalhar materiais mesmo, a parte química mesmo, de construção de amostra, etc. E o laboratório de sistemas complexos, né? 2, na verdade. Um que você é o coordenador e o outro que era o Asqueri.
Então, em pesquisa a gente tem 4 laboratórios e mais 4, vamos dizer assim, de ensino. Então, vocês estão construindo bastante coisa em pouco tempo. Mas como a gente sempre diz, né? Vamos dizer assim, o start fundamental foi o professor Pedro. Isso a gente sempre fala isso. O professor começou, né? E a gente conseguiu graças a isso. A gente tem infras, os primeiros projetos. Muito bem. A sementinha foi plantada, né? Professor Pedro. Muito bem plantada, mas a horta continua. Você com a palavra agora aí, professor. Bom, agradecer pelo convite, né? Professor Elton, professor Samuel, professor Emerson, prazer revê-los. Professor Samuel, a gente conversa um bocado sempre às sextas-feiras aqui, né? Mas é uma honra fazer parte dessa conversa e contar um pouquinho da história de Arapiraca, né? Então, sou o professor Pedro Valentim, já participei de outras oportunidades, né? Outras oportunidades, então possível que muita gente já me conheça, mas quem não me conhece, sou o professor Pedro. Estou lotado atualmente aqui no Instituto de Física, né? Mas participei desse comecinho dessa história do campus Arapiraca e contextualizando um pouco, né, o cenário político-social, né, com que o campus nasceu, né? Ele surgiu de uma ideia de expansão da universidade, né, do governo à época, e Arapiraca foi escolhida, né, pela gestão da UFAL aqui do campus, né, AC Simões, colocar a sede em Arapiraca, mas com polos funcionando como vocês sabem, né? Viçosa, Penedo e Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, né? Então, sede em Arapiraca, mas tem mais 3 polos, né? E a ideia era exatamente desenvolver a região e facilitar o acesso, né, de estudantes carentes que tinham dificuldade de se locomover para vir para a capital, né? Distante, né? Então, olhando, né? Isso aconteceu em 2006, né, o funcionamento do campus, mais ou menos em 16 de agosto. Isso, 2006, exatamente, em torno de agosto de 2006. Mas de lá para cá a gente consegue dizer, né, que funcionou bem, né, porque o campus ele, né, recebe estudantes de várias regiões sem que eles precisem, né, se deslocar com dificuldade para cá, como existia antigamente, né? E acabou mudando a realidade de muitos alunos. Exatamente, não só da física, mas... Ia comentar até do contexto, né, do contexto da cidade, né? Sim, a cidade. Por exemplo, um pouquinho da história, né? Quando a gente chegou lá, por exemplo, né, essa turma inicial, que era em torno de 60 professores, com vários cursos, né? Licenciatura em Química, Física, Biologia, Enfermagem, né? Então, Matemática, Administração. Então, esse grupo de professores que chegou foi morar lá, morava muito de aluguel, flat, não tinha muita oferta de terrenos em regiões interessantes, né? Mas ao longo do tempo, né, os empreendedores da região entenderam que o público, né, ali que trabalhava na UFAL era interessante ofertar esse tipo de possibilidade para eles. Por exemplo, não tinha shopping, não tinha cinema funcionando, não tinha um cinema na cidade. Então, né, hoje não. Se você olhar, né, hoje tem um grande shopping, tem grandes parques de supermercado, restaurantes, restaurantes de condomínios fechados, né? Vários condomínios. Então, isso... Prédios, né, que não tinha, né, quase não tinha verticalização. Exatamente, então, não tinha verticalização. Perfeito, bem lembrado. Então, esse contexto, né, social, político, né, a implantação funcionou bem. E do ponto de vista acadêmico, claro, o professor Samuel, o professor Anderson já comentaram, né? Oferta de cursos de graduação. Cursos de pós-graduação já tem, né? Sim, já. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco, né? A física, sim, a física vai conseguir expandir o mestrado profissional como um núcleo lá em Arapiraca, né? Isso. Então, oferta de graduação, pós-graduação, com ensino, pesquisa e extensão, como vocês já descreveram, né? Então, isso começa ali em 2006, né? Eu e o professor Samuel como o primeiro colegiado. Me lembro da reitora, professora Ana Deis, dizendo não tem o que fazer, né? Coordenador e vice. Vocês só decidem quem vai ser coordenador e quem vai ser o vice. Foi difícil a decisão, professor? Foi difícil. O professor Samuel disse assim, eu sou o vice. Pronto, definido, né, professor Samuel? Então... Começando a funcionar, né? A gente teve que estruturar, não tinha laboratório de ensino, né? Então a gente teve só assim, a sorte é que o modelo, como o professor Samuel comentou, ele começou a funcionar com troncos, chamados troncos, inicial, né? Troncos comuns. O tronco inicial tinha disciplinas que era comum a todos os cursos de licenciatura e, assim, as físicas experimentais, por exemplo, as disciplinas profissionalizantes, elas iam aparecer lá no 3º período. Então, experimentava, a gente tinha ali mais ou menos um ano para poder montar, né? Então, foi assim que a gente começou, né? Mas, assim, o contexto, voltando a falar do contexto de financiamento da época, o governo federal,
ele incentivou a interiorização, mas ele também deu dinheiro. Então, nesse contexto, viu, foi assim que a gente conseguiu. CT Infra exclusivo para os campi expandidos. Expandidos, né? E a sede não concorria, entendeu? Então, isso a gente fez um projeto, né, multidisciplinar, né, com física, química, matemática, computação, educação física. E foi assim que a gente conseguiu o dinheiro, um pouco mais de 1 milhão, né, para construir o que hoje é o núcleo de ciências exatas, né? É um prédio bonito, realmente bacana, já fui lá várias vezes, né? E funciona bem, vocês cuidam, né? Vocês e a equipe de vocês cuidam bem do prédio lá, né? Então, eu acho que nesse contexto, né, mais do ponto de vista do desenvolvimento, funcionou bem. Eu acho que o projeto que foi bem abraçado, né, por técnicos, docentes, né, gestores e os estudantes, né? É uma festa, né? Eles adoram ali, não precisam mais, não tem essa dificuldade de deslocamento, precisa vir para cá, faz o seu vestibular e fica ali no campus Arapiraca e daqui a pouco, né, provavelmente Arapiraca vai reivindicar a independência, não é não? Vocês viram, eu não sei se tanto, né? Mas é isso, então um pouquinho desse... Né? E só para complementar, né, então eu participei desse início, né, até... O professor Emerson comentou até 2009. Até 2009. Até 2009 eu fiquei lá, né? 2007, 2008, 2009. Isso. Começamos 1º de agosto de 2006, né? Quando todo mundo assumiu o termo de posse direitinho. Aí foi lá, as aulas começaram... 2007? As aulas começaram em 2006 mesmo. 2006, né? Foi. A gente fez setembro matrícula, se não me engano, 25, não me falha a memória, 25 de setembro de 2006. As primeiras aulas começaram com as disciplinas do tronco inicial. Então, eram projetos integradores, aí filosofia, que era comum para todos os cursos, né? Então, a gente começou naquela época, né? Mas voltando, então, eu fiquei de 2006 a 2009. Aí tivemos esse concurso que o professor Emerson passou, o professor André, o professor Willames. Isso. Então, na minha remoção de Arapiraca para cá, para Maceió, né? Para o Instituto de Física aqui, aí o Willames aqui... Estava na fila e assumiu a minha... Eu ainda me lembro, eu estava lá, eu ainda fiz o processo... Fez o processo, aham. Convocando o Willames para assumir essa vaga. Só fazendo um adendo aí nessa sua fala, né, do primeiro concurso, né? Ainda tinha o Gustavo. Tem o Gustavo. Isso, exatamente. O Gustavo. Camilo Neto. Perfeito, é verdade. Que Perfeito. Foram, o Jaumir aqui. E o Gustavo foi colega de doutorado do professor Fidelis. Perfeito, né? Isso. Aí a gente chamou, né? Surgiu mais uma vaga, a gente chamou o professor na Gustavo. Primeira convocação foram vocês dois. Isso. Aí teve uma segunda convocação, chamaram o Gustavo. A gente chamou primeiro de Jaumir, que era o terceiro colocado, mas ele já estava trabalhando em Uberlândia. E aí a gente chamou o Gustavo, que trabalhava na época na UNEAL. Na UNEAL. O professor Uriel. Perfeito, exatamente. Perfeito. Eu lembro disso, eu lembro. E aí fomos os três, né? Até 2009. Exatamente, desde 2009. Até 2009 que veio o concurso que entrou aí, mais três, né? Mais três. Mais dois, né? Mais dois. E quando eu fui removido, aí entrou isso. Então, na verdade, aí, hoje eu tenho quantos professores? Aí em 2010, né? Pegando um pouquinho da história, né? Pra contar. Aí em 2010, como a gente tinha... O projeto, ele nasce, o Pedro pode dizer direito, o curso ele era para funcionar com 12 professores especialistas em física. Perfeito. Porém, a gente só conseguiu 8 vagas, que você fez a pergunta. São as 8, que já vou te explicar como é que estão distribuídas, são as 8 que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma defasagem de 4 vagas. Aí, futuramente, a gente vai discutir isso, ou a nova coordenação vai discutir, né, professor Samuel? Não dá mais tempo para a gente lutar através disso. Mas, como tinha nesse primeiro concurso, né, que o professor Pedro e o professor Samuel, então foi aprovado essas 3 vagas, né, com os 3, né? Professor Pedro, professor Samuel e professor Gustavo. E aí depois foi feito um concurso para mais 4 vagas. Só que aí, na teoria, não passou ninguém, né? Lembram que teve vaga na teoria, não passou ninguém. Então foi 2, lembra que eu falei? Foi 2 vagas para experimental e 2 vagas para teoria. Aí na teoria não foi aprovado ninguém. E aí nessas vagas experimentais foi chamado, como eu falei, o professor André e eu. E como o professor Pedro veio transferido aqui para o Instituto, aí a gente resolveu chamar, né, o professor Williams, que foi o terceiro colocado desse concurso, chamou ele. Só que essas outras 2 vagas a gente discutiu, aí o professor Pedro já não estava lá, mas a gente no colegiado, aí quando o professor Pedro ele vem para Maceió, eu me torno o coordenador,
Então, eu fui o segundo coordenador do curso, fico até 2013 à frente da coordenação, finalzinho de 2013. Eu fico 2009 a 2013, final de 2009 a final de 2013 eu fico à frente da coordenação. E aí a gente decidiu, enquanto colegiado, né, foi sugestão do professor André, que tinha dois que são ex-alunos aqui do Instituto, que é o Asqueri, o professor Asqueri Canabarro, e o professor Caio Leite, que tinham passado no concurso no Sertão. E foi, eles tinham passado no concurso, se não me engano, pro Sertão, só que lá tinha uma vaga só. E eles acabaram ficando em segundo ou terceiro. E aí a sugestão do professor André foi o quê? Convocar eles para essas duas vagas, porque senão corria o risco da gente perder essas vagas. Verdade, né? E aí a gente chamou, então o curso ficou com, naquele momento, em 2010, ficou com 7 professores. Com o professor Gustavo ainda fazia parte do nosso quadro docente, então ficou com 7 professores. E tinha mais uma vaga, né? Que eram 8, então tinha mais uma vaga. E aí a gente fez concurso, que foi o professor Zanetti, que hoje está em Curitiba, Fábio Zanetti, que fez pós-doutorado aqui no Instituto. Aí o professor Fábio Zanetti entrou, acho que, se não me engano, em 2011, né? O concurso acho que foi em 2011, ele foi chamado no final de 2011. Aí o professor Zanetti ficou até 2014, que ele fez concurso para a Federal do Paraná e foi para a Federal do Paraná. Então o professor Zanetti fez e aí a gente manteve os nossos 8, pleiteando as 4 que faltavam, né? Aí o que acontece? Eu acredito que em 2015, por aí, o professor Gustavo fez o concurso para Caruaru, né? O professor Gustavo fez o concurso para Caruaru. Aí a gente abriu o concurso, né? Também não teve aprovados, né, nesse concurso. E aí, nesse intervalo, o professor Zanetti passou no Paraná, e aí ficou 2 vagas. E aí a gente fez o concurso, aí foram aprovados o professor Henrique, daqui também da casa, e a professora Lidiane. A professora Lidiane Almena. Então eles entraram. Então você perguntou o número hoje, atualmente... sim. Aí teve uma transferência do professor Caio em 2015. O professor Caio teve que ser transferido. Por efeito de justiça. Por efeito de justiça, porque a esposa dele era do Tribunal de Contas e foi transferido por ordem do Ministério, né? Então ele tem direito a acompanhar, né? Então a gente perdeu essa vaga. Até hoje a gente não tem ela. Porque ele foi transferido por ordem, então ele não tinha como negar. A gente tenta pleitear de várias maneiras essa vaga, mas não temos como reverter a situação. Tentou trazer, inclusive, o professor que vai fazer o concurso aqui, né? O professor Itamar Vidal. Tentou, mas não teve êxito no processo. Vinha da Paraíba também, né? Vinha E aí... Então a gente ficou com 7. E agora, né, o professor Asqueri, em 2021, ele pediu afastamento sem vencimento. Que vence o ano que vem os 3 anos dele, que ele vai ter que decidir se continua ou não. E aí, atualmente, a gente tem 6 professores. Né? 6 professores. Nossa. Para tocar todo esse complexo de vocês. A gente consegue um substituto infinito, isso. Que é para a vaga do Caio, por causa da fonte de justiça. Né? E o outro, às vezes, acontece. Quando alguém precisa pedir licença, né? Como foi o caso da professora Lidiane agora, que está em licença maternidade. Maternidade, né? Isso. Cara, 6 professores. Vocês uma dúvida, o professor Neto, ele não é... Ele é efetivo lá? Não, o professor Neto também. Pronto, aí, voltando à história, bem lembrado. Voltando à história. Em 2021, o professor André, né? Ele pleiteou a transferência para o Instituto. O professor André de Lima Moura. Aí ele veio para cá e o professor Neto... era professor da unidade de Penedo, né? Penedo, isso. E aí ele solicitou a transferência dele para Arapiraca, né? E aí o colegiado aprovou e a direção também aprovou. Então o professor Neto faz parte, mas está dentro daqueles 6 ainda. Então atualmente... com o Neto dá 6. Achei que tinha esquecido. Por ordem, vamos dizer assim, por ordem de tempo de casa. O professor Samuel, eu... Williams, aí Henrique, Lidiane e Neto. Perfeito. Caramba, rapaz, não é fácil não, viu, professor? 6 professores. Me diga uma coisa, eu fiquei com uma curiosidade, assim, aqui eu sou professor, eu dou muita aula aqui na licenciatura à noite. E aqui eu nunca fiz uma estatística precisa, mas eu imagino que uma boa parte, talvez até mais de 50% dos alunos, eles não são daqui, né? São da cidade interior. Eu imagino que a Arapiraca deve passar por um movimento parecido com isso, né? Muito, como é que é o perfil do estudante de lá? Como o professor Pedro falou da parte social, né? Quando teve... o projeto Reúne, né? Foi o projeto Reúne, né? Então, das expansões das universidades. Exatamente. Pronto. Quando teve esse projeto, para Arapiraca, assim, para Alagoas, vamos dizer, para o interior de Alagoas, foi um divisor de água.
Porque a gente tem relatos de alunos que falam que não fariam física, não viriam de Arapiraca fazer física em Maceió, devido à logística, né? Então foi um divisor de águas. Então ali no campus Arapiraca, vamos pegar o curso de física, né? Então você tem o quê? Você tem muitos alunos de cidades, eu vou chamar de, não caberia esse nome, mas eu vou chamar de cidades satélites, ou seja, são cidades muito próximas ali, né? Ou a Grande Arapiraca, eu não sei como, né? A Grande Arapiraca, muito próximas, como Igaci, né? Limoeiro, Cuité. Então são alunos dessas regiões, que vem. Geraldo Ponciano. Tanto é que a gente tem um problema com o horário. É isso mesmo. O nosso curso é um curso vespertino. Vespertino. Ele começa, as aulas iniciam ao 12h50 e vão até as 18h. Só que a gente raramente vai até as 18h, porque o ônibus ele parte às 5h30. Cara, parece que acontece aqui à noite, né? É porque ele passa. É porque ele passa, como são cidades, né? Porque tem, por exemplo, Junqueiro já é mais distante da Arapiraca, que tem aluno de Junqueiro, por exemplo. Então tem alunos tinha até alunos de Garanhuns, aquela menina se formou, tinha aluno de Garanhuns que... É mesmo, mas ia e voltava? Ia e voltava, tinha ônibus. Caramba, Aqui tem umas coisas parecidas também, os alunos que estudam... Eu acho que a situação aqui é um pouco diferente, porque o curso é noturno, né? Então a gente tem os alunos que trabalham de dia e vêm estudar à noite, aí já chega aqui mais cansado de trabalho e tal. E muito porque não teriam condições de estudar durante o dia, né? Eu imagino que tem até alunos do interior que não têm condições de estudar durante o dia em Arapiraca e vêm estudar a licenciatura noturna. Eu estou especulando, né? Não sei se é... Não, já houve. Já houve, né? Assim, eu já tive alunos que fizeram transferência para cá ou fizeram vestibular. Foi por causa do horário. Por causa do horário, A gente tinha uma ideia, o Pedro lembra no início, de transferir a licenciatura para a noite, né? Só que aí não teve... Adesão. Não por parte dos colegas, mas a direção na época... O curso depende de outros professores, além da porque física, não tinha cursos à noite. Agora, antigamente do campus Arapiraca, não tinha cursos à noite. Na realidade, essa foi uma demanda institucional, né? A alta administração consultou os colegiados à época, né? Para saber se havia possibilidade de funcionar à noite. Porque muita gente, como a física aqui em Maceió, muita gente trabalhava durante o dia, né? E gostaria de fazer os cursos, né? Não era só física, né? Química, matemática. Mas aí a gente fez um estudo. Na época, um dos gargalos, por exemplo, uma das dificuldades era o transporte. Que eu acredito que era até hoje. Que até hoje continua. E a gente fez um parecer. Né? Porque o transporte, você fala para as cidades? Para as cidades. Para as cidades. Porque o campus de Arapiraca ele é afastado da cidade também, né? Sim. Eram dois problemas. Tem esse problema também. Exatamente, eram dois problemas, né? Estudantes que precisavam, né, sair dessas cidades da grande região ali de Arapiraca, né? Que precisavam ir até lá, e o próprio transporte público dentro de Arapiraca também era um empecilho. É isso. Eles não tinham transporte. Hoje tem, né? Hoje tem uma linha UFAL. Isso, pronto. Exatamente. Mas então, antigamente não tinha. A gente deu um parecer, claro. E tem outras questões também, né? Que, por exemplo, eu acho que lá a evasão do curso ela é menor do que a daqui. Ela é menor. Então, o funcionamento durante diurno, ele poderia perfeitamente continuar, né? E a gente também não tinha quadro, né? Até hoje não tem quadro para atender à noite, não tem como, né? Com 6 professores. Então a gente fez um parecer e respondeu, né, essa demanda, dizendo, olha, por enquanto é melhor ficar, né, diurno, que eu acho que continua também. Continua né? diurno, sim. Mas vocês têm a intenção de botar noturno? Sim, vamos dizer, vou responder por mim, né? Da minha parte, sim, porque eu vejo essa carência para o aluno que trabalha, como aqui tem a licenciatura, porque muitos tem que ter uma fonte de renda. É verdade. Ou seja, quem estuda à tarde ou pela manhã é porque tem alguém para bancá-lo, né? Perfeito. Porque, como Arapiraca não é uma cidade de indústrias, né? Então, se fosse uma cidade de indústria, tem turnos, né? Então, de repente, o cara pode trabalhar, sei lá, da madrugada e voltar. Então, como não tem, é uma cidade mais que vive mais do comércio. Serviço, comércio, telemarketing, serviço público. Então seria ideal para essa questão social, né? Verdade. Mas já tem curso noturno lá? Não, agora tem curso de letras, tem curso de administração, pedagogia. Porque o que pode pegar muito na física é ter o pessoal da matemática e o pessoal da pedagogia. Essa é a logística, né? A pedagogia tem. Tudo bem, mas agora a matemática não tem. Tocou num ponto importante, isso é verdade mesmo, porque você teria que ter essa logística para ter o curso à noite.
Isso aí não é muito fácil de conseguir, não. Não é não. Eu ia perguntar agora sobre a questão da evasão. O Pedro acabou adiantando, né? Mas você... Me parece que lá a evasão... Como é que é a evasão dos alunos lá no curso? A gente tem um... Não é igual, baixa, é igual a todo canto. Exatamente. A gente ali, quando sai do primeiro período, né? Que tem aquelas disciplinas mais gerais, para pegar as disciplinas, né? Mais específicas, como cálculo, exatamente. Aí a gente tem uma evasão alta. Aí depois desse estágio, eles continuam em geral, vão até o final. É porque o nosso curso tem vamos dizer assim, eu não sei o daqui da licenciatura, mas a gente passou por 3 projetos pedagógicos. O primeiro, que o professor Pedro citou ali, que a gente era formar... O campus nasce com a ideia de que todo mundo iniciava num tronco que a gente chamava inicial, ou seja... Qualquer curso que você fizesse lá no campus, seja ciência de ciência, computação, a biologia, eram as mesmas disciplinas. Os primeiros 6 meses eram as mesmas disciplinas. Então tinha aluno misturado. E aí era o tronco intermediário que deu um problema, porque aí todos os cursos pagavam física geral. A biologia. Todos. Enfermagem. Educação física. E aí quando a gente dava aula, tinha todo esse pessoal na mesma. Não é possível. E aí o professor Samuel ficou mal afamado, né, professor? O professor Pedro era o bonzinho. Ele fazia bonzinho. Tinha uma comissão. Peraí. De avaliação, é verdade. Professor, peraí, quem vai dar essa disciplina? O professor Samuel, peraí, espera um pouquinho. Samuel, por que você tá com essa fama lá, cara? No início. E aí esse primeiro projeto era dessa maneira, né? E aí no terceiro, vamos chamar assim, no terceiro etapa do curso que ele ia ver as disciplinas de física mesmo. Profissional. Acho que a evasão deve ser até maior, não? Nessa época aí. Acho que a evasão era. Porque o choque era muito grande. Exatamente. Porque ele vinha, vamos pegar em termos de nota, vamos quantificar, ele vinha de notas boas, quando chegava em Física 1 e Cálculo 1, álgebra, porque a divisão de área era o quê? Era álgebra, Cálculo e Física 1. Mas havia assim, havia uma concorrência, né? A novidade do campus, né? Então, mesmo com dificuldade, alguns insistiam em continuar, mas aqueles que diziam assim, não, eu estou perdendo meu tempo aqui, vamos embora. Então, havia essa competição, equilibrava a evasão, né? Não era tão grande. Mas o Emerson estava falando dos projetos pedagógicos. Aí em 2010, o professor Pedro já tinha vindo para cá, em 2010 a gente fez o segundo projeto pedagógico, onde já foi eliminado esse perfil de tronco inicial. O professor Samuel participou dessa elaboração, junto comigo e o pessoal que estava presente na época. E aí a gente participou da primeira avaliação do MEC, né? Onde a gente ficou com o conceito 4, né? Então a gente foi bem conceituado em 2010. Foi bem, né? Foi bem conceituado. O INAD foi bem, então a gente fez isso aí. E aí a gente teve a gente chama, né, o projeto pedagógico de 2018 e 2021. 2021 o professor André, que está aqui no Instituto, ele participou desse projeto e teve uma outra reformulação o ano passado, né? Você participou desse? Foi só 2018 só, né? A última foi 2018. O tronco deixou de existir já nessa primeira reformulação. Já, 2010 ele já não existe mais. Não existia mais, né? Por quê, né? Devido a o intermediário que assumiu. Né? O intermediário parou porque... você tinha biologia fazendo física geral junto com o aluno de física. Aí era muita retenção também. É complicado isso. É uma questão, né? Porque, por exemplo, nessa estrutura de tronco existiam... Pega o microfone, professor. Existiam os projetos integradores, né? Isso. Como nas exatas tinha aquelas... fora de fase, né? Os alunos ficava difícil fazer um projeto unificado naquele mesmo período, sendo que um aluno estava mais atrasado, o outro uniforme com o curso, né? Então a ideia não funcionou bem. A ideia era boa, né? Que todo mundo entrava, né? Todo mundo entrava perfiladinho, bonitinho, no tronco inicial, depois tinha um tronco intermediário, mas aí... Quando entrava na parte mais específica... A intenção era boa, né? Sim, a intenção era boa. Imagine fazer, ministrar projetos integradores para todos os cursos, né, que tinham disciplina comum. Nossa senhora. E na sua turma, a sua turma era bem dispersa. Você tinha aluno da biologia, aluno da enfermagem, aluno da educação física. Dificuldade de fazer isso com aluno só da física, imagina. E fora de fase, que tinha aluno que... Então, uma análise feita... Complicado mesmo. Vocês têm algum acompanham os egressos? Tem algum... A história do curso? Não, assim, os egressos vocês acompanham, sabe...
por onde que eles andam? Ah, sim, a gente tem... Ó, desde 2000, vamos pegar aqui, 2006 até 2000, vamos pegar o semestre 2024.1, né, que está terminando agora, a gente formou 163 alunos. É mesmo, cara? 163 alunos. É uma média. Cara, acho que formou mais do que aqui, mais do né? que o que 163 alunos a gente formou. Aí, esses alunos são distribuídos pelo Brasil e pelo mundo. E a gente tá, aqui tem 50 anos, acho que não formou esse povo todo. Esses alunos são distribuídos, como eu disse, pelo Brasil e pelo mundo, porque a gente tem alunos que são professores, né, grande parte, e outra, né, uma grande, vamos dizer assim, o nosso curso tem um diferencial, apesar de ser um curso de licenciatura, mas a gente forneceu muito aluno para o Instituto. Muito aluno que veio fazer mestrado e doutorado aqui. Porque, como a gente viu que alguns alunos eles tinham esse desejo de seguir na carreira acadêmica, né? E o perfil, o professor Pedro lembra disso, a gente ofertava disciplinas eletivas como mecânica quântica, elétrica. Como oferta até hoje. Como oferta até hoje, né? Elétrico, estado sólido, tudo que era do bacharelado, a gente tentava ofertar. Também o corpo docente tem essa essência lá, né? A Arapiraca, né? Uma essência bastante... Todos são bacharéis. Exatamente. Mas se diz, não, temos alunos professores do Instituto Federais, né? Do Estado. Do Estado a gente tem muito. Aqui também a gente tem aluno, né? Então, Tem permita-me interromper. Sim, pode, professor. A Física Arapiraca fez um evento em novembro do ano passado. Eu participei. Foi uns 15 anos, não foi? 18 anos. 18 anos. 18 anos do campus. E chamou a atenção uma mesa redonda de ex-alunos da Física e entre eles tinham secretários de educação de município. Isso. É mesmo. A gente tem 3 secretários de educação em municípios. Exatamente, perfeito, Emerson. A gente tem 3. Que beleza. Então tá com moral o curso lá. Né? Exatamente. Então, ou seja, funcionou mesmo o projeto. Funciona, né? E vai funcionar. Não, tem alguns alunos até no mestrado, inclusive, aqui, para profissional, né? Ensino de física. Vários eram formados. Vários. Né? A gente teve alunos que fizeram mestrado e doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Isso. Sim. Isso. Uma ex-orientanda minha e um que chegou a começar o doutorado aqui. Mas, por questões de trabalho, né? Ele passou no concurso da UNEAL. Da UNEAL, isso. Uhum. E teve que assumir. Até hoje ele é professor lá da UNEAL. Tem uma menina que... Lembra da Ilza? Sim, lembro. A Ilza está em Brasília como pesquisadora. Ó, tá vendo? E era uma aluna de São Sebastião, né? São Sebastião. Interior, família de agricultores. Isso. Então a gente, vamos dizer assim, o curso ele mudou a realidade de alguns alunos, muito mesmo. Então a gente tem alunos espalhados trabalhando na parte da educação, seja no ensino médio ou ensino fundamental, como no ensino superior. Região, né? Isso, Arapiraca e região e fora do estado. A gente tem aluno dando aula em Santa Catarina. É mesmo? O cara se aventurou para cá, que é o Santana, lembra de Santana? Santana. Santana passou no concurso de Santa Catarina, tá lá. Temos estudantes, inclusive, trabalhando em hospital, né? Tem, isso, tem estudante tem uma... É cíclico, é um convênio, né? um convênio que a gente tem com o pessoal de olhos. Os estudantes trabalham no hospital com física. Com física. Fazem o estágio em física médica. Muito bem. Ocupam cargos de direção, diretor, né? Diretor de escola. Diretor de escola. Muito bem. E, bom, já estamos nos aproximando do final. Eu queria, para terminar assim, falar um pouco sobre as perspectivas, a questão do que é que o curso está pretendendo fazer para o futuro, pós-graduação, o que é que vocês estão planejando? Bom, o que a gente pensa assim que no futuro, né? A tendência é que a gente conseguir as 4 vagas, né? Conseguir as 4 vagas seria o mais importante. Mas aqui eu quero deixar aqui, né, um agradecimento também ao pessoal aqui do Instituto, ao professor Elton, diretor aqui do Instituto, pelo apoio que deu na nossa ideia de trazer o mestrado profissional para Arapiraca. Professor Wagner, que é o coordenador aqui do mestrado profissional, então foi bem solícito, marcou reunião com grupos que formaram polos, para a gente entender como é que funcionava o polo, para sugerir a criação de um núcleo, na verdade, né? Então a gente criou um núcleo agora de Alagoas, do mestrado profissional a gente tem. Então essa é a nossa primeira perspectiva futura, né? A gente vai ter agora... Provavelmente no próximo edital, né, professor Samuel, vai ofertar 10 vagas para o mestrado profissional em Arapiraca.
que era uma vontade, né, de a gente ter esse mestrado profissional em Arapiraca. A gente pleiteou ele em 2014. O professor Williams, junto com o falecido professor Kleber, né, escreveram o projeto. Só que aí, como a gente não tinha, vamos dizer assim, recursos para manter ele em Arapiraca, né, achou por bem trazer para o Instituto, né, esse curso. E aí agora, quando abriu agora a chamada para novos polos, o professor Williams me procurou e a gente conversou, ele encabeçou a ideia e a gente mandou. E aí, quando a gente mandou, a diretora nacional sugeriu que a gente se reunisse com a coordenação daqui do Polo 36, né? Polo 36, Isso. para que a gente tivesse uma ideia de nucleação. E a gente agradece profundamente porque foi bem recebido tanto pelo professor Wagner como pelo professor Pedro também, por você, que é diretor do Instituto, foi bem recebido e foi aprovado. Sim. Então a gente vai ter essa pós-graduação agora a partir das próximas turmas lá em Arapiraca. Beleza. Né? Hoje, como professor Pedro, em Arapiraca, hoje a gente são 7 pós-graduações, se não me falha a memória. Tem pós-graduação em agricultura e meio ambiente, pós-graduação em ensino, né? Formação de professores, administração, profissional em matemática, administração também, física, se não me engano, e agronomia e outros lá. Agronomia. Doutorado tem lá? Não, doutorado ainda não. Mas o curso, a gente pensa, né, mentaliza que ele deve melhorar em muito com a entrega desses laboratórios. Então, a gente só rapidamente, isso aqui está finalizando, mas só falar dos projetos. A gente também atua... Fique à vontade. Você pode falar, a gente também atua na parte de extensão. O professor Samuel aqui, juntamente com um técnico, lá que a gente tem um técnico muito bom, muito prestativo, Geraldo, criaram um projeto chamado Aerofal. Aerofal, né, que é a fabricação de foguetes, com impressora 3D, participar de Olimpíada de foguete. Você sabe muito bem, a gente criou também uma extensão em astronomia, né? No ensino de astronomia. Então a gente tem esse projeto de extensão, uma extensão que o professor Pedro participou, que a ideia é fazer todo ano eventos, né? Que é a extensão de eventos que a gente fez da comemoração, que são as ACS que a gente tem, e a gente faz isso todo ano, então são projetos de extensões. E essa parte de laboratório de impressão 3D, né? Que a gente criou ali e vem tentando... porque a gente verificou o seguinte, a gente tem perfil de aluno que é acadêmico mesmo, que quer fazer um mestrado, e aí a gente faz essa oferta de disciplinas voltadas ao mestrado, né, acadêmico mesmo aqui, e a gente também tem perfil de alunos que eles querem ir para a educação. Então a gente está expandindo agora, né, essa parte com laboratórios, com o mestrado profissional. Então esse era o grande desejo, né, porque a gente estava cobrindo muito uma demanda, né, mas nem todo mundo tem esse perfil, né? Entendi. E vocês pensam em botar uma pós-graduação em física básica, não? No momento, professor, como o professor Emerson colocou, a gente tem poucos professores. A gente chegou a tentar, inclusive na época do professor Pedro, professor Gustavo, professor Caio, né? O professor Caio participou ativamente, né, dessa tentativa que a gente fez de montar um programa de pós-graduação na área pura, mas não em física. Né? Seria multidisciplinar, interdisciplinar ali com a computação, com a matemática, mas não chegou ao seu final, né? Os professores saem e tal, a gente não conseguiu colocar para frente. Então, na área de física, a gente tem a dificuldade de poucos professores, né? Além disso, tem a proximidade com o Instituto de Física, né? Então, para você justificar uma pós-graduação agora, a gente não tem essa argumentação. A gente não tem com 6 professores é bem difícil, né? Manter um curso um curso, um programa de pós-graduação em ensino de física e um outro programa é praticamente impossível, velho. Depois das 4 vagas, talvez, né? Talvez, depois das 4 vagas. Mas o mestrado profissional, a gente, vamos dizer assim, a gente conseguiu, porque a gente conseguiu conversar com professores que estão em Penedos, né? Em Penedo, que é a professora que foi aluno daqui, a professora Núcia, e o professor Marcos, que é da Paraíba, né? Que está concursado. E do Sertão, o professor Aguinaldo e o Marcelo Felisberto. Pronto, fazem parte do programa, né? Então você conseguiu dessa capa, porque a gente... É verdade. Porque uma das... Não foi essa, mas
uma das sugestões foi não tirar o professor Samuel de vocês, né? Foi imposição, Foi né? imposição. Senão a gente não aprova daqui. Senão a gente não aprova. O professor Samuel não sai daqui. O professor Samuel não pode sair, não. Tem a possibilidade de dividir também com o polo aqui, né? Sim. Com a sede aqui. Como Como deve acontecer claramente, né? Samuel dá aula, aí dá aula aqui. O professor Samuel exatamente. é invocado. Segunda a quinta, né? Lá, De segunda a quinta e na sexta aqui. Isso, pronto. Exatamente. Bom, então, para finalizar o episódio, eu queria, né, perguntar se vocês têm alguma última coisa a dizer sobre o curso, para os alunos. Imagina os alunos que queiram fazer física em Arapiraca, né, alguma mensagem para eles. E aí a gente conclui. Pode ser? Vai, professor coordenador. Comece dizendo que eu complemento. Bom, diante de tudo que foi falado, né, eu acho que mesmo a gente tendo essa dificuldade, né, de poucos docentes no curso, né, mas a gente tem uma vontade muito grande, né, a gente, como foi falado, a gente tem uma estrutura, né, que comporta tanto discentes que querem seguir a docência, né, o ensino. A gente tem alunos no mestrado aqui do CEDU e temos ex-alunos também aqui no mestrado e doutorado. Tem aqui programa de bolsa de iniciação à docência, né? Bolsa de iniciação à docência. Tinha residência, mas esse, né, finalizou acho que no ano passado. Tem iniciação científica, tem as bolsas de apoio estudantil, né? Tem os programas de extensão, que também alguns têm bolsa, né? Então, eu acho que é um curso que, apesar dessas questões, ele tem um potencial para levar esses estudantes aos lugares onde eles tiverem interesse, tanto na área de ensino quanto na área de pesquisa pura em física. Não é porque é numa cidade do interior de Alagoas, né, que você vai, como vocês acabaram de ver, né, o curso ele proporciona uma quantidade enorme de atividades, formações. E não é porque é interior de Alagoas que você vai achar que não tem, né? Você tem um curso de alta qualidade, com professores extremamente qualificados, como foi dito aqui por vocês. Eu acho que realmente é um curso que vale muito a pena, né? Se você está com vontade, se você mora ali perto de Arapiraca, vale muito a pena, né? Mais alguma coisa, professor? A questão inclusive, de produção científica, né? Produção acadêmica, né? Ainda nessa linha, os professores, tanto na área de ensino quanto na área pura da física, continuam produzindo, né? O professor Emerson na área de ótica e também faz os seus trabalhos na área de ensino, muito interessantes, né? Desse sistema de inclusão. Eu continuo, mesmo trabalhando com a área de ensino, fazendo as minhas produções, né, na pesquisa pura, né? Fenômenos críticos, transporte eletrônico e etc. Então, eu acho que a gente tem um corpo docente com vontade, né, de trabalhar e colocar esses discentes, né, esses candidatos a físicos, né, para frente, né, tanto na área acadêmica pura como na área de ensino. Muito bem, professor. Fala alguma coisa, professor? Sim, vou falar alguma coisa. Bom, o curso de física, ele, hoje, vamos dizer assim, o aluno que tem o desejo de fazer o curso de física em Arapiraca, ele será bem acolhido, certo? Porque ele, tanto como o professor Samuel falou, ele pode ir para a área acadêmica como para a área de ensino. Então, ele pode fazer pesquisa. Apesar de ser um curso de licenciatura. Apesar de ser um curso de licenciatura, bem lembrado. Então, a gente dá essa oportunidade ao aluno, apesar de ter poucos profissionais, mas eu vou fazer aqui uma menção ao Instituto de Física, certo? Porque se você pegar aqui todos... eu sou o único estrangeiro daquele curso, certo? Eu sou o único que não sou formado pela casa aqui. Eu sou de fora. Mas o Instituto de Física aqui, os professores mais antigos que deram aula a Samuel, a professor Pedro, a professora Lidiane, professor Neto, professor Henrique, professor Williams, Asqueri e Caio formaram muito bem, viu? Porque se a gente consegue, hoje em dia, fazer com que a física caminhe e consiga ter resultados positivos e consiga mudar a vida de alunos, seja como o professor Henrique faz e outros professores lá, mandando o aluno para fazer pós-graduações fora do estado ou aqui mesmo no instituto, então é graças à formação de vocês que vocês tiveram aqui, certo? Então, aos professores, então o instituto ele também é responsável por essa, vamos dizer assim, vitória de Arapiraca. Então, beleza. É isso que eu quero dizer, que realmente
se a gente consegue tocar é porque a gente está cercado de profissionais competentes. Com certeza. Isso é um reflexo da formação daqui, né? Com certeza. Então, isso que eu aprendi, por exemplo, isso que eu, ao longo, desde 2009 até o presente momento, aprendi a conviver com o pessoal daqui e realmente dá para ver a competência e o profissionalismo. Certo? Apesar de ser uma carga horária elevada, você tem que abrir mão, às vezes, de fazer várias coisas, ficar mais tarde no laboratório, orientar alunos, orientar 5, 6 alunos. Não é fácil, mas... Pô, Emerson, o ambiente eu sinto, eu percebo, eu que estou de fora... O ambiente é muito bom lá, cara. Eu percebo que, além de ser um grupo muito competente, é um grupo muito unido, né? Sim. Não que a gente não brigue. Mas é só assim, é só coisa assim, sabe? É para melhorar cada vez mais. Para melhorar cada vez mais. Curso, né? Tá bom, professor. Muito obrigado. Professor Pedro, quer falar alguma coisa para concluir? Rapidamente, né? Depois que os titulares, né, do curso de Física de Arapiraca falaram, o professor Samuel, o professor Emerson, eu, embora tenha saído de lá, mas eu me sinto, né, como uma parte de lá, sem dúvida. Sim, né? Claro. Eu saí de lá por questões pessoais, né, que não vem aqui, né, mas não cabe colocar aqui, mas assim, me sinto parte e fico sempre à disposição, como eu falei na ocasião ali em novembro, né? Deve ter novamente a semana de física comemorativa este ano. Sim. Fico à disposição para contar um pouquinho da história, né, da época que eu estive lá e apresentar o que eu faço aqui também. Né, e gostaria, para finalizar, de parabenizar, né, o trabalho, a continuidade do trabalho, né, que foi iniciado lá em 2006, né, muito bem feita, né, e deixa essa porta aberta, né, para estudantes, para a comunidade ali, né, fazerem vestibular e fazerem física, né, no mais alto nível, como vocês comentaram, né? Como o Emerson detalhou, né? Seja fazer física básica, ensino de física, né? Graduação, pós-graduação e, né, com esse grupo unido, como o professor Elton comentou, unido para orientar qualquer estudante que queira, né, sair dali e vir para cá para o Instituto de Física, o Instituto em qualquer outro estado fora, né, de Alagoas e até mesmo fora do país, né? Vocês têm professores com, né, todo mundo muito bem formado, 100% doutores, né? Sim. Com experiência de pós-doutoramento, né? Pessoas que irem fora, né? É da casa, mas está no exterior, então com experiência no exterior. Então, o que eu posso dizer é que, né, para esses alunos que nos escutam, né? Aluno candidatos, né, do ensino médio que desejam fazer física, né? Que Arapiraca é, sem dúvida, uma excelente opção, né? Para seguir essa carreira belíssima que é de físico, né? O educador ou pesquisador, né? Como a gente tem nos nossos projetos, né? Então, enfim, né? Parabéns, professores, pelo excelente trabalho que vocês mantêm lá em Arapiraca. Obrigado. E só, desculpa. Nada, fica à vontade. Já deixo aqui o convite, né? Para quando a gente tiver a nossa primeira aula inaugural do mestrado profissional, professor Elton, como diretor, queremos sua presença lá, professor Wagner, que não está aqui, professor Pedro, professor Fidelis também. A gente quer fazer isso em novembro desse ano, a gente vai fazer um evento. Ótimo, excelente. E aí contamos com a participação de vocês para conhecer cada vez mais a cidade de Arapiraca, né? Que está crescendo, está ficando bonita. Isso. E agora tem cinema, tem shopping, tem restaurantes bons, então dá pra gente ir. E também conhecer lá, visitar o nosso curso de física lá. Certo? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, então, professor Emerson, professor Samuel, professor Pedro, por ter aceitado, né? Fiquei muito feliz com a conversa, né? Realmente bastante instrutiva. Até para mim, que isso daqui, estou aqui há 20 anos, né? Acompanhei o início do curso de Arapiraca, mas nunca, né, tive uma conversa tão esclarecedora sobre o que tem lá em Arapiraca. Então, eu acredito que vai ser muito importante para quem está assistindo, para quem tem interesse em conhecer o curso de lá de Arapiraca. Né? Então, agradeço. Quer dizer alguma coisa? Não esqueça que eu tenho que dizer, o professor Fidelis perguntou ali, também tem que lembrar que a gente tem o professor mais bonito do universo. Não esqueçam disso nunca. Vai ter que contar a história agora? Não precisa, né? Só se você quiser. Conte aí, agora conte. É o professor mais bonito da física, de toda a física que existiu já. De todos os tempos. De todos os tempos, né? É o nosso estimado professor Lacerda. Né? Fica a dica aí. Fica a dica. Procurem, pessoal. Vão se surpreender. Tá certo. Eita. Então, valeu, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, especialmente o professor Emerson, que veio especialmente, né, de Arapiraca para fazer essa gravação. Tá aqui. E
Agradeço também quem assistiu o episódio e ficamos aqui, né, nesse episódio. Até o próximo IFCast UFAO. Valeu! Valeu!